Olá, tudo bem? Eu sou Virgínia Bastos e começa agora o primeiro episódio do programa Identidade. E neste primeiro bloco discutiremos um tema que é de grande relevância para todos nós, a identidade de gênero. E hoje temos duas convidadas que vão poder nos contar e esclarecer alguns pontos de pessoas que são transexuais. E aqui está a Rafaele Vist, presidente do Transgrupo Marcela Prado, e trabalha pela conquista do respeito e criação de políticas públicas às pessoas trans. E ela também é titular da Comissão Municipal de Direitos Humanos aqui de Curitiba e foi eleita no Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. Rafaele é a primeira mulher transexual que compõe o Conselho Estadual de Direitos da Mulher no Paraná. Oi, Rafaele, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Também contamos com a presença da Fabiana Brantes. Ela é formada em Física pela Federal e está no processo de tratamento hormonal e vai nos contar sobre esta importante fase. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Tá, então vamos começar. A gente vai começar com você, Fábio, já que não faz muito tempo, né, que você começou o seu tratamento hormonal. Eu tô agora para começar o 6º mês. 6º mês, aham. E como é que foi? Conta pra gente quando que você se descobriu, se enxergou e resolveu começar o tratamento? Bem, eu tive o azar de não ter sido óbvio para mim, né? Porque eu passei anos e anos sem ter qualquer contato com pessoas trans, nem sabia. Faz poucos anos que eu sei dessa possibilidade dos hormônios mudarem o corpo. Eu sou adulto, não sabia disso, né? Então, eu quando criança, eu infelizmente internalizei a ideia que a maioria das pessoas têm de que você nasce homem, morre homem e vice-versa, né? E então, eu sabia que eu era diferente, já desde criança, mas eu não conseguia imaginar que a minha questão fosse que eu ser outra coisa que não homem. Eu sabia que eu estava no lugar errado, mas eu não sabia por quê, né? Então foi só há 5 anos que eu, enfim, tive contato com pessoas trans e eu senti um fascínio, assim, que eu não entendia, assim. Até que passou mais um ano para dar um clique, né? Tava numa conversa no Facebook só com pessoas trans e nossa, sou eu aqui. Gente, eu também sou. Eu percebi que eu estava no meu lugar com pessoas eu nunca me senti tão acolhida, tão no meu lugar, assim, por terem pessoas que tinham a mesma vivência que a minha, né? E a partir então já imediatamente, assim, eu tratei de fazer, de ir atrás de tudo que fosse necessário quanto antes, assim. Mas para começar de fato, a hormonal demorou mais tempo, que eu não tinha condição de comprar, né? Então eu aguardava, né, que eu logo fiquei sabendo do CEPAT, né, que é um ambulatório do pessoas trans daqui, né? E fui o quanto antes, né? No começo eles não davam hormônios ainda, então tive que esperar até que eu fiquei sabendo, né? E eu comecei então no final do ano passado. Como que você está se sentindo? Bem, primeiro já tem um efeito psicológico, assim, né? Nossa, eu comecei, assim, isso pra mim foi... Senti um banho de alívio, assim, né? Eu senti, nossa, eu comecei de fato, assim, isso tirou um peso, né? Aumentou minha autoestima, comecei a me cuidar mais, comecei a sentir mais vontade de fazer as coisas, assim, né? Quer dizer, para cada pessoa tem um momento, assim, pra mim o mais marcante foi isso, né? Agora, né, depois tem as mudanças físicas, mas elas são lentas, na verdade, né? Né, para homens trans é mais rápido, né? Essas mudanças, no geral, elas ficam mais visíveis com o passar dos anos, né? Então, o que faz também bastante diferença é todo o restante, né? A gente, né, se expressar, né, como mudar a roupa, né, ou se apresentar como tal, né?
né? E no meu caso isso está sendo um pouco difícil por dificuldades financeiras, então estou tendo que, bem lentamente, poder investir nisso, né? Estou tendo que ser bem paciente, né, para isso. E você desde novinha, desde os 16, você já milita no Sim. movimento? Como que foi a sua história? Então, eu sempre comento com as pessoas o quanto é idêntica a nossa vida e a construção da identidade de pessoas trans, porque todas passam a mesma coisa, o que acontece depende de cada uma no sentido de conseguir se soltar e se expressar para a sociedade e para si mesma. E eu consegui, né, com a sorte de ter apoio da minha família, minha mãe e meus irmãos, eles tiveram total apoio me deram total apoio. E aí, com 16 anos, eu já fui procurar médicos. Naquela época, eu tenho 34. Então, na época, não se falava tanto sobre transexualidade, principalmente aqui em Curitiba, e não tinha tanto acesso à internet, tanta informação como tem hoje. E daí eu consegui, com 16 anos, começar a tomar hormônio e fazer tratamento com psicólogo e assistente social e psiquiatra, porque assim, o que acontece é que a gente não vira trans ou escolhe ser trans. Eu não amanheci e falei, ai que dia bonito hoje, eu vou virar travesti ou transexual, né? A gente é desde sempre. O que acontece é o tempo de cada pessoa conseguir se expressar, e isso tem vários fatores, né? Eu sempre me via como menina, apanhei muito na escola, porque eu me comportava literalmente como uma menina. E às vezes eu apanhava dos meninos, porque eu cantava eles, né, achando meu namoradinho, e eu ia em cima dos meninos de inocente, né? E aí eu fui aprendendo com o tempo, e as pessoas diziam que eu não era uma mulher trans, né? Que eu não era uma pessoa trans, porque eu não era uma mulher. E que eu era um gay. Eu falei, não, mas eu nunca fui gay, eu gosto de homem, mas eu não sou gay, eu sou uma mulher. E aí consegui, com o tempo, né, fazer os tratamentos, e depois tem as cirurgias que a gente faz. E como a Fábio falou, é muito difícil, o custo, né, é muito caro para você construir um corpo acima no que você se vê. A diferença dos termos transgênero e transexual? Então, transgênero... Que eu sei que o termo travesti, dependendo do jeito que ele se encaixa, ele pode ficar pejorativo. Exatamente. Transgênero seria o grande guarda-chuva das expressões das identidades, né, de gênero. Aqui no Brasil, a terminologia travesti, ela é mais uma terminologia política, né? As travestis, por exemplo, esse termo foi feito, adotado pelas meninas na época da ditadura militar, aonde uma pessoa, eu, por exemplo, não poderia estar aqui, nunca apareceria na TV, não podia andar na rua, porque era presa por crime de vadiagem. E a Delegacia de Costumes, aqui em Curitiba, por exemplo, na região ali do Largo da Ordem, as meninas sofriam muito. E por conta disso, esse nome acabou sendo uma expressão política mesmo que elas usam. E a transexualidade já vem por conta já de toda essa questão de você... ela está enquadrada no CID, né, por exemplo, eu estou enquadrada no Código Internacional de Doenças, no bloco de doenças mentais, que eu tenho disforia de gênero, né? Que eu acho um absurdo, né? Mas enfim. E então, assim, a diferença é mais de posição política mesmo.
Mas eu acho que mais importante de tudo é frisar para as pessoas que ser travesti ou ser transexual, eu não chego, por exemplo, na panificadora, que eu compro pão todo dia, oi, sou Rafael, transexual, me vê 10 pães. Ou eu vou na loja, ou eu vou pagar meu aluguel. Então, são identidades políticas que a gente usa para marcar um espaço e também para lutar por direitos que essas pessoas, pelo simples fato de ser, não conseguem ter acesso, né? Uma pessoa trans, ela não tem acesso, direito e garantia e permanência dentro de uma escola, dentro de uma delegacia, dentro de qualquer espaço público ou qualquer tipo de política pública que não é das convencionais, a gente não tem esse acesso garantido. Por isso, a gente nomina para poder superar e arrumar. Então, assim, em tese seria essas duas, mas também as pessoas se colocam como elas querem, né? Tem meninas que se apresentam até na rua e sempre, em qualquer outro lugar, como a sua identidade. Sou uma mulher travesti, sou uma mulher transexual. Eu, particularmente, não faço isso, né? Eu vivo a minha vida. Mas, ao mesmo tempo que nem eu, quando fui casada, meu marido dizia, olha, nem que você esconda, todo mundo já sabe quem é você. De acordo com as pesquisas que eu fiz e tal, eu percebi que a cirurgia para mudança de sexo é um detalhe muito pequeno dentro de todo esse contexto da identificação de gênero, né? Não quer dizer, uma pessoa que ela nasce homem, mas ela se identifica mulher, ela não tem que necessariamente fazer a cirurgia para realmente se transformar o que ela se sente. Concordam com isso? O que você acha? Isso, né, as necessidades, elas mudam muito, né? De uma pessoa para outra, né? E a operação da genitália, por exemplo, é um dos casos, aqui precise, aqui não precise, né? E todas as outras mudanças elas não são uma coisa obrigatória, assim. A gente tem umas necessidades mais fortes, mas tem uma série de coisas que a gente, né? E a gente, enquanto mulher trans, sofre a mesma imposição que as mulheres cis. Tem que usar maquiagem, tem que ter cabelo assim e tal, enfim, então é mais uns aspectos, né? Só que, né, no caso, né, a genitália, quem precisa fazer a operação, você percebe que as pessoas têm um sofrimento, assim, um sofrimento muito intenso, e é uma necessidade bastante básica, assim, tanto que por isso que o SUS oferece. E eu acho que é interessante a gente na instituição faz o acompanhamento das pessoas que querem entrar com o processo, dentro do processo transexualizador, que é uma portaria que foi ampliada em 2013, mas eu também gostaria de deixar bem frisado que as mulheres cis são mulheres que nasceram mulheres, né? E se identificam como mulheres, e são mulheres, a sua expressão de gênero. São iguais? Não existe todas são mulheres, mas nenhuma é igual a outra. Eu também sou uma mulher, um tipo de mulher. E todas as pessoas trans não são iguais, né? Tem meninas trans que sentem a necessidade de fazer cirurgias plásticas para ficar com aquele estereótipo cultural conhecido como mulher padrão. Mas tem outras que não, e são super felizes, né? Tem meninas que gostam de ter a genitália, que nasceram. Eu, por exemplo, eu nunca me vi homem, nunca fui homem. Quem disse que eu era homem foi o obstetra da minha mãe, né? O ginecologista dela que acompanhou ela. Roupinha rosa não, azul. Ele disse que ela estava esperando um menino, ela acreditou. Que eu falei para ela, mãe, ele te enganou, porque ele disse que você esperava um menino, você acreditou, e depois, com o tempo, você viu que ele estava errado.
Então, assim, a gente tem que deixar super frisado que não existe padrão. E outra, em nenhum lugar da sociedade você é tratada, por exemplo, para você ser reconhecida como a Virgínia, você não teve que falar sobre a sua genitália para ninguém. Nunca. E olha o tamanho da agressividade que eles colocam sobre nós, porque eles dizem, você não é mulher porque você não tem vagina. Quem disse que eu não tenho? Quem sabe se eu tenho? Quem sabe se eu não tenho? E outra, as pessoas, elas não são um órgão genital, né? As mulheres e os homens são muito mais do que eles têm no meio das pernas. E essa eu acho que é a agressão maior, e por isso vem essa onda de violência, né? Que as mulheres trans são as mais assassinadas no Brasil. No Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro. Então é um absurdo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente queria conversar um pouquinho mais, mas o tempo é curto. E que a gente continue lutando pelo direito de poder ser quem é. Parabéns pelo trabalho de vocês duas. Obrigada pela presença. E no próximo bloco conheceremos a história de um casal homoafetivo que está no processo de adotar uma criança. A gente já volta. Voltamos com o programa Identidade. Hoje já discutimos as questões que envolvem a identidade de gênero das pessoas. E agora abordaremos outro importante tema da sociedade, a adoção de criança por pessoas homossexuais. No Brasil, existem cerca de 37 mil crianças que vivem em instituições de acolhimento à espera de uma família para chamar de sua. O processo de adoção não é nada fácil e super burocrático, ainda mais quando se trata de casais homoafetivos que têm a vontade de criar filhos, mas vivem enormes dificuldades. Confira a matéria com a repórter Marcele Nogueira. O processo de adoção de crianças é lento e muito burocrático. Cristóvão e Galvani são um casal homoafetivo e estão juntos há 16 anos. Mas no final do ano passado, uma decisão muito importante foi tomada: a de adotar uma criança. A gente tem sobrinhos já adultos agora e temos sobrinhos pequenos, né? Então eles passam as férias com a gente viaja com eles, então é sempre uma festa. E daí sempre a gente conversava sobre isso.
Mas daí falávamos, mas nunca chegamos às vias de fato. Daí o ano passado a gente falou, não, agora a gente vai ver como faz para adotar. E daí que a gente preparou a papelada para adoção mesmo. Depois da decisão tomada, o primeiro passo era estudar muito sobre o assunto. E no final das contas, decidiram criar redes sociais para troca de experiências. Assim nasceu o Tecer Fio a Fio, que hoje conta com um blog, um canal no YouTube e página nas redes sociais. A gente queria um canal de comunicação, assim, porque quando fizemos o curso preparatório, que é uma das fases obrigatórias, a gente viu que tinha alguns casais homoafetivos lá e nos chamou a atenção de que em nenhum momento os técnicos que conduziam as palestras falavam sobre, olha, a adoção por casais homoafetivos é diferente ou não é. E aí, conforme o curso foi acontecendo, a gente entendeu que para eles isso não é uma questão. Não, tanto faz se é casal homoafetivo ou se não é. Eles estão interessados em encontrar uma família para as crianças que estão abrigadas. Mas mesmo assim a gente ficou, nossa, mas não falaram nada, né? A gente não sentiu discriminação de nenhuma maneira, assim, mas a gente ficou, puxa, não falaram nada. Vamos falar sobre a nossa história, da mesma maneira que a gente está descobrindo tudo isso, a gente pode compartilhar com as pessoas. E aí surgiu a ideia de fazer um canal, e aí toda semana a gente falava um pouco, porque no começo era isso, toda semana tinha uma novidade, toda semana a gente aprendia alguma coisa ou descobria alguma coisa, aí a gente ficava falando daquilo para as pessoas. Só que foi crescendo assim, porque começou a surgir muita gente interessada, vivendo as mesmas coisas, com curiosidades, com dúvidas, ou às vezes só queria conversar, e foi muito bacana. Daí a gente fez o blog e o canal, e aí hoje a gente tem uma página também nas redes sociais, porque daí ela consegue ser mais abrangente, né? Pra gente conversar com as pessoas. Logo depois de entrar com toda a papelada, perceberam que o caminho ainda era muito longo e algumas coisas não aconteceram conforme o planejado. Esse processo foi bem engraçado e complicado, porque a gente entrou no site da Vara da Infância e da Juventude e lá tem uma lista de documentos que precisam e tal, e a gente pegou essa lista e já foi procurando os documentos, tinha que pegar alguns em cartório e a gente foi fazendo. E a gente pegou a pastinha com todos os documentos e foi lá na Vara da Infância achando que a gente já ia chegar lá e já ia dar entrada no processo, né? E daí a gente acabou descobrindo que não, que existe um curso que acontece lá na Vara, que é um curso explicativo, como funciona para participar da adoção, né? Que primeiro tem que trazer uns documentos, fazer um curso, e depois do curso que você vai ser habilitado, né? Então esse processo é um processo demorado, não é um processo rápido, porque esse curso ele tem 8 aulas obrigatórias e não acontece sempre, são normalmente de 2 ou 3 meses que acontece um curso desse, então tem que esperar a época do curso, né? Então a gente fez a aula lá para saber como funcionava, daí ainda faltavam documentos, a gente teve que providenciar alguns, e daí que a gente ficou esperando acontecer o curso para a gente poder fazer a habilitação em si. Mas o sentimento de já estarem habilitados e saber que a qualquer momento uma criança que se encaixe no perfil escolhido poderá estar disponível dispensa comentários. A gente usa uma figura de linguagem que pode parecer meio estranha, mas pra gente é bem verdade, assim, a gente está se sentindo grávido. E, uma vez estando habilitado, significa que o nosso telefone pode tocar a qualquer momento. E aí é a bolsa rompendo, né? Porque daí a gente vai conhecer o nosso filho. E então a expectativa é muito grande, porque a gente não sabe se vai demorar pouco ou se vai demorar muito. Estamos habilitados desde novembro. Então a gente passou todas aquelas festas de final de ano, que é confraternização, e Natal, Réveillon, né? Esperança, expectativa, assim, nosso filho está chegando. Então, para lidar com a espera, a gente fica lendo, a gente fica assistindo filmes, a gente conversa muito, a gente conversa com as pessoas que também estão vivendo o processo de adoção ou que já adotaram. O processo ainda não tem tempo determinado para a conclusão, mas enquanto o Cristóvão e o Galvani continuam grávidos, a companhia da casa é a Jujuba e a Amélie.
Marcele Nogueira para o programa Identidade. E esse foi o primeiro programa Identidade. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima.